Hello people! Setembro Amarelo. Hoje eu queria aproveitar o último dia de setembro, 30 de setembro de 2025, vou registrar a data, para falarmos um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, conscientização aí em relação, gente, ao suicídio. Um papo que nem sempre é simples, e que eu gostaria de falar um pouquinho. Aqui tem sempre pessoas novas na minha página. Graças a Deus, obrigada a você que chega aqui, que gosta do meu conteúdo, das minhas maluquices, enfim. Então eu queria falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, no lugar, gente, de quem já passou, de fato, aí, pela tentativa não bem sucedida, porque eu estou aqui falando com você, né, em relação ao suicídio, que foi em 2017. Então eu quero falar só assim brevemente o que aconteceu comigo, mas antes de qualquer coisa, clica nesse avião, convide suas amigas para a gente falar um pouquinho sobre a conscientização também em relação à saúde mental, gente, porque ninguém bate a cabeça e fala, vou me matar. Isso não existe, tá? Eu falo por mim. Se você me perguntar, lá em 2017, eu demorei muito tempo, ou pelo menos um bom tempo da minha vida, até eu entender que o que aconteceu comigo em 2027, na questão da depressão pós-parto, quando eu acordei no hospital, foi uma tentativa de suicídio. Eu não entendia isso, ok? Então vamos recapitular para vocês entenderem que titia já esteve neste lugar, já estive nessa situação, que não fui bem sucedida. Estou aqui falando com vocês. Deus me deu uma segunda chance. Eu agradeço muito ao Senhor por isso, inclusive, porque a minha vida foi completamente mudada, a minha cabeça, a minha vida, quando eu acordei lá no hospital, viva! Meu Deus! E olha só, toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, gente, eu acho que eu vou começar bem, mas eu começo a ficar nervosa, minha barriga fica assim, enfim, vou tentar falar aqui, porque eu acho que é importante a gente conscientizar. Antes de mais nada, a palavra é salve-se, ok? É salve-se, 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 salve-se. Vai vir alguém salvar você, mulher? Não. Veio alguém me salvar? Não. E quem se salvou? Eu. Comigo, claro, antes de mais nada, Deus na minha vida. Deus é tudo na minha vida, sem sombra de dúvida. Eu não estaria aqui se ele não tivesse olhado e falei, calma aí, mana, não é tua vez, não. Sei que tu tá meio doidona aí, mas não é o seu momento. Volta, porque vou te dar aí uma segunda chance. Pois bem, gente, em 2016... eu fiquei grávida da minha segunda filha, em um momento completamente, absurdamente problemático. Eu não queria estar grávida naquele momento. Eu tinha colocado o DIU. A minha vida é muito emocionante, tá? Vocês não têm noção dos babados que rola aqui. Eu não queria estar grávida, mas é aquilo, gente. Ok, rolou. Eu tinha colocado o DIU. E na questão de fazer o exame e colocar o DIU ali em 2 semaninhas, a pessoa vai transar, né? Não sei se eu tava sem camisinha, enfim, só sei que Anitta Sofia entrou nesse meio tempo aí. E fui descobrir que eu estava grávida quando eu fui conferir se o DIU estava no lugar. Um mês depois eu já estava aí grávida de 6 semanas, com o coração batendo da criança. Eu surtei. É sobre isso. Caí dura. Literalmente, eu só chorava que tinha um DIU na minha barriga e uma criança que, num momento que não era para acontecer. Mas, enfim, Deus sabe de todas as coisas. E naquele momento, eu não estava em CLT, eu estava terminando um contrato de trabalho, o que foi muito complicado para mim, mesmo eu tendo ali entrado, né, com processo em relação à empresa, porque a gente tinha, de certa forma, um vínculo
empregatício, eu tinha que cumprir horário, bater ponto, tudo bonito, né? As pejotização da vida. Eu fui demitida, né? E para além de tudo isso, eu tenho epilepsia, então eu tomo medicação desde muitos anos, já tem mais de 20 anos que eu tomo um remédio para o controle da epilepsia. Só que naquela época, o remédio ao qual eu tomava, por estar grávida, eu não poderia tomar. Aí eu tinha que fazer o quê? Mudar a medicação. Aí começou, gente, a minha derrocada total. Beleza, entendemos, tô grávida com DIU, vamos trocar o remédio, tá tudo certo, vamos seguir o baile, porque é sobre isso. 28 dias depois, tem coisas que a gente não esquece, é uma coisa muito louca. Eu descubro uma traição do meu, então, marido, à época. Hoje ex-marido, obviamente, por motivos muito óbvios. Então, descobri, gente, uma traição, foi uma coisa, assim, bem ruim. Então, esse misto de situações foram me levando ali para uma depressão, ainda gestante, tá? Muita coisa rolando, a medicação me atrapalhou muito, hormônio do DIU, hormônio da criança, remédio que não estava dando certo, a chifruda, né? E aí, assim, no meio cristão, né? Eu sou batista, eu sou cristã, rola ali uma questão de perdão, você tem que perdoar, você tem que entender, você tem que várias coisas. E, gente, naquele momento eu não queria entender porra nenhuma. É sobre isso. Eu não queria entender nada. Eu queria só não estar naquele lugar. O que eu queria na minha vida? Só não estar ali. É isso. Hoje, parando aqui na minha maturidade, o que eu queria? Nada. Eu queria nada. E eu queria talvez deitar em posição fetal. Hoje, parando assim para analisar, eu não queria estar naquele momento, então eu entrei num automático, numa vida automática. A Anitta Sofia nasceu, e aí, mais uma vez, tá, gente? Hormônio. Então, observe, não é só uma questão, isso é muito importante eu falar. Hoje, principalmente, com a quantidade de conhecimento que eu tenho em relação, por exemplo, à neurociência. Então, não é só uma questão psicológica, ok? Não era. É uma questão psicológica? Sim. Hormonal, medicamentosa, porque na época eu tomava um remédio que o meu corpo não se adapta, que é o Gadernal. Eu não posso tomar Gadernal. Eu tenho muitas alucinações. Então, não era só quero me suicidar. Isso não era sobre isso. Eram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que me fizeram perder completamente a noção da realidade. E só conseguia sentir muito mal, porque os hormônios de gestação, que é aquele baby blues, os 28 dias, quem já teve filho sabe o que eu tô falando, normalmente é comum a mulher ter depressão por causa da baixa hormonal. Ok? Então, é interessante também a gente falar isso, porque hoje em dia tudo é trauma, tudo é psicológico, não é apenas, tá? Os nossos hábitos, os nossos costumes, remédios que talvez tome aí de forma negligente, vai interferir na sua cabeça, assim como interferiu na minha. Então, quando a Anitta nasceu e aí o DIU saiu, eu tive uma baixa hormonal muito grande. Eu não podia tomar o Gadernal, porque eu via gnomo mesmo, eu via vozes. E aquilo começou a virar o quê? Uma perturbação na minha vida. E aí existe o meio, né? O meio, as pessoas que estão ali do seu redor, que falam assim, fulana tá doida, tá vendo uma descontrolada. É muito complicado isso, tá, gente? E foram 7 meses nessa vibe, onde eu entrei num limbo, é isso. E ainda não tinha conseguido superar a traição, vamos assim dizer, não conseguia. Sempre vinha na minha cabeça aquilo de tipo, caralho, tô numa vida que eu não queria, tá? É isso. Eu queria estar em outra empresa, que eu tava em processo
de entrar para outra empresa, mas aí, mana, tu fica grávida, fudeu, já era, né? Perdeu o processo, é isso. Então, uma empresa grande, uma empresa muito bacana, que eu queria muito trabalhar, mas, enfim, existem coisas que acontecem. E aí, quando chegou um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro da situação, da sensação na hora, mas eu não me lembro o que rolou depois disso. Eu tava me sentindo muito mal, eu tomava a medicação, dava assim 1 hora, depois eu começava a ouvir muitas vozes. E eu acho que, se eu não me engano, naquele dia, eu ia sair pro shopping, não sei o que aconteceu, eu acabei perdendo o ônibus, eu não consegui sair, voltei pra casa, porque comecei a ouvir vozes, né, aquela coisa doida, e eu ouvi assim, tá vendo, você tá sozinha. Eu entrei em casa, aí tava as crianças, né, meu primeiro filho ainda era menor, o ex estava aqui trabalhando, não me lembro o dia, não me lembro data, isso eu literalmente não me lembro. Talvez no meu diário deve ter alguma coisa escrito, mas eu não me lembro mesmo quando que de fato isso aconteceu. E aí eu entrei em casa, assim, entrei aqui, né, passei por essa porta e vi eles, mas assim, eu só consegui ouvir, tá vendo? Você tá sozinha, tá vendo? Você tá sozinha. Isso foi perturbador, porque no fundo eu não estava só, tinha pessoas dentro da minha casa, meus filhos estavam aqui, meu então marido na época estava aqui, eu não estava sozinha, mas eu só conseguia ouvir, você está sozinha, você está sozinha. E eu falei, cara, eu preciso dormir, já que eu não consegui sair, eu vou dormir, eu preciso dormir, um desespero absurdo, preciso dormir, porque aquela voz era muito horrível. E aí eu peguei Dramin, porque eu sou uma pessoa que dorme com Dramin, acredito que quase todo mundo deve dormir com Dramin, e na minha cabeça, eu preciso dormir, não tinha Rivotril, não tinha Clonazepam na época, e aí eu fui tomando Dramin, e aí tinha na minha medicação que eu tomo, comecei a tomar, não sei quantos remédios, acho que foram mais de 30 medicações que eu tomei naquele dia, eu tomei todos os meus remédios, e apaguei. E é isso, e apaguei, e acordei no hospital, com o catéter aqui né, porque eu não sou boa de veia, por N vezes que eu já fui parar no hospital, por conta da minha saúde, e aí eu tava aqui com o catéter no pescoço. E quando uma vez, lá no meu passado que eu fiquei internada, o que eu mais tinha medo, um medo assim absurdo, era de colocar o catéter aqui na veia do pescoço. Porque é um trem desse tamanho, que você fica aqui e aquilo dói absurdamente. E acordei com a porra do negócio no meu pescoço, aquilo doía mais do que tudo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E aí veio o ex, agora ex, mas então marido. E assim, eu não vou esquecer disso, porque assim, o olhar de reprovação, de tipo assim, louca, sabe? Foi uma parada que eu olhei e eu olhei e falei assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Onde eu entreguei a minha vida na mão de uma outra pessoa. É isso, eu entreguei a minha vida na mão de uma outra pessoa. Eu não sou Dani Dornelas, eu sou a Dani de alguém. O meu arroba do Instagram era Dani de fulano. Gente, isso é bizarro, mas é muito real. E eu queria muito poder externalizar isso aqui. Eu já contei essa história, mas eu sei que várias pessoas, né? A gente está em mais um Setembro Amarelo, então eu vou tentar me esforçar para que todo Setembro Amarelo eu conte essa história, porque estive neste lugar. Graças a Deus eu acordei viva no hospital, então isso para mim é motivo de glórias, de agradecimento a Deus pela segunda chance que Ele deu na minha vida e que eu agarrei com todas as minhas forças. Eu agarrei a minha segunda chance com todas as forças que eu tive naquele momento. Então, quando eu olhei aquela pessoa me olhando com um olhar de reprovação, eu falei, nunca mais eu vou entrar no hospital. Eu vou estar aqui porque eu atentei contra a minha vida ou por causa do meu problema de saúde. Eu nunca mais eu entro no hospital por causa disso.
eu não vou ser mais Dani de ninguém. Eu vou ser Dani Dornelas. E aí, gente, eu saí do hospital, eu não queria mais saber se o outro estava bem ou se não estava. Foda-se, não quero nem saber. Se quiser, vai vir se aproveitar do meu desenvolvimento, né? Então, fui pro médico, tá? Porque estava em depressão, ponto. Eu estava doente. E quando você está doente, você precisa de médicos, você precisa de, sim, tratamento. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da observação do hospital foi ir ao meu médico. Então, ele me passou remédio antidepressivo, eu tomei, não tomo mais medicação nenhuma nesse quesito, tá? Muitos anos já, muitos anos, né? Isso aconteceu em 2017, eu parei de tomar medicação para depressão no início de 2019, isso, no início, em 2019, é isso, eu parei de tomar, eu fiquei ali menos de 2 anos tomando a medicação para depressão para tratar, tá? Porque, para além disso, eu comia muito mal, assim, eu comia não tão mal, mas eu comia mal, eu não me exercitava, né? Igual a vida que eu tenho de hábitos hoje, eu não tinha essa vida lá em 2017, tá? O açúcar era uma coisa que eu não comia tanto, mas na época sim. Então, assim, os hábitos, foi aí que eu fui atrás de médico, fui pro neuro, eu não fui para o psiquiatra, tá? Porque o meu neuro especificamente já era o suficiente no meu caso, porque aí eu tenho que tratar 2 coisas diferentes, a epilepsia e aí, no caso, a depressão. E fui para psicóloga, tá? Fui para psicóloga, e aí é onde eu falava com ela, não, mas eu não queria morrer, eu não queria me matar, não era essa a intenção. E assim, é difícil, gente, para a pessoa que tá nesse momento, ela entra num campo de escassez. É isso, ela entra no campo de escassez, ela não consegue ver, sabe? Ela não consegue enxergar o que de fato tá acontecendo. Então, se você tem alguém na sua família que está passando por uma situação complexa, né, de depressão, você precisa ouvir primeiro a pessoa, ouvir e não supor, tá? Eu às vezes eu externalizava, mas eu não era ouvida. É isso. Era sempre alguém tentando supor alguma coisa. Ah, você tá doida, tá viajando. Ah, não é bem assim. Como assim não é bem assim? Porra, a dor é minha, eu tô sofrendo, eu tô sentindo. O que não é bem assim? Sabe? E para além, profissionais. Então eu fui pra terapia e fui pra médica mesmo, normal, fazer uma bateria de exames, aí identificamos que eu tava ferro baixo, vitamina D baixa, eu tava toda ruim. Não existia corpo na face da humanidade que ia realmente ficar bem. Não existiria psicológico que iria ficar bom se o meu corpo, que gente, o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, ele tava todo ruim, sabe? Ferritina baixa, vitamina D, triglicerídeo e colesterol, tava tudo cagado, tudo ruim. E aí uma coisa eu preciso deixar aqui, se você não faz exames periódicos, faça esses exames periódicos. Primeira coisa que você descarta é como está seu corpo. Se o seu corpo não estiver funcional, a sua cabeça não vai funcionar. Não vai funcionar. Então eu fui atrás de resolver também a minha parte física, para além da parte psicológica, né? Então eu lavava a louça assistindo vídeo de autoconhecimento, de organização, eu fui organizando, gente, toda a minha vida. E eu ainda era casada nessa época, mas assim, pra mim, tipo, não é sobre isso, é sobre vou fazer o que precisa ser feito, vou fazer o que é certo, vou resolver a minha vida, a minha filha vai crescer, eu vou voltar para minha faculdade, porque eu tive que trancar a faculdade de Ciências Contábeis no 7º período, por uma questão de saúde. E quando eu ia voltar, que seria em 2016,
fiquei grávida, né? Então tive que adiar mais uma quantidade de tempo, por questões óbvias de criança pequena. E aí eu falei, quando a Anitta fizer 3 anos, eu vou voltar pra faculdade, vou tirar meu CRC, enfim, vou seguir o meu play. Porém, nesse momento ali, eu acho que assim, hoje, aos quase 40 anos, batendo aí os 4.0 na porta, né? Eu vejo que... Não vou te falar que eu precisava passar por tudo isso, porque eu acho que tem coisas que eu não precisaria ter passado para chegar no resultado que eu tenho hoje. Mas que foram coisas que aconteceram e eu tive resiliência o suficiente de continuar. Pois eu queria mais da vida por ter tido uma oportunidade. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. A gente parar e analisar, primeiro ponto, o que eu quero pra mim, pra minha vida. O que eu quero pra minha vida? Eu falei com uma cliente o seguinte: se você não sabe o que você quer, alguém vai fazer você querer alguma coisa que não é você que quer. Se você não planeja o que você quer na sua vida, alguém vai planejar por você. A própria vida se encarrega de te empurrar. E pode ser para um lugar que você não vai gostar de estar. Entende? Planejando ou não planejando, sabendo o que quer da vida ou não sabendo o que quer da vida, ela vai continuar acontecendo. A diferença é que quando a gente gasta ali um tempo, ops, o que eu quero da minha vida? O que eu quero? Para além de propósitos, sabe, gente? Que hoje eu acho uma parada muito batida. Ai, meu propósito, lá. Cara, foda-se. Para além disso, o que eu quero para minha vida? Por que eu estou aqui? Vamos lá. Não vamos esquecer que a gente tem um propósito. A gente foi feito por coisas muito simples. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Ponto. Acabou. É sobre isso. Nasce, cresce, reproduz e morre. Isso já é o legado que a gente precisa ter na vida, tá? E não é nada glamuroso isso, gente. O glamour fica nesse tempo moderno que a gente vive por causa das redes sociais. Então, eu gosto de contar minha história, porque hoje quem chega na minha página encontra uma pessoa, uma mulher de quase 40 anos, estabelecida na profissão, estabelecida na vida, tá? Meus filhos já estão mais velhos, mas não era assim ali há 5 anos atrás, onde lá em 2017, quando eu atentei contra a minha vida, tá? Não existia um glamour, existia tiro, porrada e bomba, continua se existindo. A diferença é que hoje, assim como há alguns anos atrás, agora já, né, 7 anos, por aí, eu sei o que eu quero. Eu tenho clareza de o que eu quero pra mim. Eu, Daniele. Então, todo ano, nesse período aqui, nos últimos 3 meses do ano, eu paro, olho de novo, assim, o que eu quero pra minha vida, em termos de pessoa, que história que eu quero contar. E o que eu tô fazendo para que isso aconteça. Vamos tomar um cuidado, gente, muito grande de parar de querer reinventar a roda. Esse negócio de querer reinventar a roda é um tiro no pé da sociedade atual. O que é reinventar a roda, Dani? Cara, não come bem, não se exercita, não dorme direito. Tudo é uma crença limitante. Crenças são importantíssimas na vida da gente, até para nos limitar. Uma pessoa que não tem uma crença que a limite, ela vai ser aquela pessoa tóxica que vai infernizar a vida do outro. Por quê? Porque ela não aprendeu a ter limite. Limites são importantes. Só que o básico, ele precisa ser feito. Essa clareza do preciso fazer o que precisa ser feito, estando mal ou não. É isso. Tá? Tomem cuidado com medicações que são tomadas, gente.
Um fator que eu hoje enxergo muito grande, que me levou a tentar contra a minha vida, foi a medicação. Porque, Dani, tudo bem que eu sou refém, de certa forma, eu estou na trajetória de tentar parar de tomar medicação para a epilepsia, mas para que isso aconteça, eu tenho feito outras coisas na minha vida, diminuído cargas de trabalho, ficado muito mais disciplinada em termos de higiene do sono e tantas outras coisas que são super importantes. Só que no meu caso, eu tenho que me atentar muito mais do que para quem, por exemplo, não tem um problema crônico de saúde. Porque eu quero parar de tomar medicação. Hoje, graças a Deus, eu também já consegui estar tomando uma quantidade de medicação bem menor, num remédio que não me afeta tanto. Mas lá, quando eu acabei, né, tentando o suicídio, eu tomava uma medicação que eu não podia tomar. Eu não podia tomar, porque o meu corpo sente o efeito colateral. Como, Dani? Vendo gnomo. É isso. E aí eu vejo pessoas tomando Ozempic para emagrecer. Mano, puta que me pariu, parem com isso. Isso vai ferrar com a tua cabeça. Uma outra lá, negócio que você toma também para emagrecer, vai ferrar com a tua cabeça. Aí eu vejo pessoas tomando clonazepam, que é o Rivotril, de qualquer jeito, vai ficar demente. Vai ficar, porque você não é mais especial do que ninguém, assim como eu também não sou. Então a gente precisa também parar e analisar a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. E entender que a vida, ela não tem facilidade. Ela não tem facilidade para ninguém. E isso é a coisa mais maravilhosa da face da terra. Isso dá uma sensação de justiça social. A vida é difícil para mim? Ela é difícil para você? Ela é difícil para todos os outros filósofos. Aqui na minha biblioteca, Sêneca, Aristóteles, Epiteto, Marco Aurélio, Jesus, o cara, saca? Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Jesus transpirou gotas de sangue. Ele podia fazer isso aqui e mandar todo mundo pra puta que pariu. Vamos encerrar esse play aqui, saca? Fazia isso e acabava com tudo. Mas não, ele se colocou à disposição de sofrer e até para que pudesse entender como que funciona a própria criação que ele fez. Participou lá junto com Deus e Espírito Santo. Gente, é o básico que a gente se perdeu. Hoje eu converso com as pessoas, eu falo coisas simples, tipo assim, tem que dormir na hora certa. Como assim? Como assim o quê, gente? Dormir. Se a gente não dorme, o nosso cérebro não descansa, o nosso cérebro não recompõe ali as baterias direitinho, a gente não consegue ter memória o suficiente. Então tem coisas que não dá para não fazer. É importante a gente conscientizar em relação ao Setembro Amarelo, mas é importante a gente ter responsabilidade. Que eu preciso comer bem, eu preciso me exercitar, eu preciso regular meu sono. É só essas 3 coisas, que são 3 coisas básicas do ser humano e que as pessoas acham difíceis. Pelo amor de Deus, como assim? Ter um horário para dormir e acordar. Como assim não quer ter um horário para dormir e acordar? Tem que ser funcional, gente. As pessoas mais funcionais do planeta são aquelas que vivem mais e melhor. Por que, Dani? Porque elas cumprem o propósito que vieram. Nasce, cresce, reproduz e morre. É isso. Parece ser tão óbvio, mas hoje o óbvio, ele precisa ser dito todo o tempo. A todo tempo. Eu sou contadora, eu sou educadora financeira. Eu trabalho com psicologia econômica, contabilidade comportamental. Eu falo para você o seguinte, não adianta planilha de Excel se a pessoa não tem comportamento. E é muito difícil a pessoa que não cria comportamento conseguir anotar a planilha de Excel. E vai ter a pessoa que vai conseguir anotar a planilha de Excel e não vai conseguir executar a planilha de Excel. Por quê? Porque ela não tem comportamento, ela não tem um negocinho chamado de disciplina para as coisas
que precisam ser feitas. Que coisas precisam ser feitas? Coisas básicas da vida. O cotidiano da vida, a vida cotidiana. A vida cotidiana. Jesus Cristo, gente. Hoje as pessoas reclamam de lavar a louça, as pessoas reclamam de arrumar a sua casa, as pessoas reclamam de arrumar a sua cama, as pessoas reclamam porque tem que ter hora para dormir, tem hora para contar. As pessoas reclamam porque não quer fazer exercício físico. E aí, mano? Que caralho de vida é essa que a sociedade está vivendo hoje em dia? Isso é vida cotidiana. E se realmente essa mudança que a gente teve de paradigma de uns tempos para cá tivesse dado certo, a gente não teria a quantidade de pessoas sendo afastadas por doença, por transtornos mentais, gente. No ano de 2024, a gente teve um aumento de 68% de afastamento. Então, dentro desse ano, a gente está com um problema de saúde pública. Isso é urgente, mas isso começa com a gente, com a conscientização em por que estou aqui nesta terra. Eu nasci, eu vou crescer, eu vou me reproduzir, vou morrer. E olha que legal, e o que eu vou contar antes de morrer? E o que as pessoas vão contar da minha vida? Porque é sobre isso também. O que eu deixo de legado, mas lembrando que o básico ele tem que ser feito. Você tem que comer melhor. Eu escuto muito essa parte do exercício, por exemplo. Eu não faço academia. Tem que fazer cardio. É cardio. Pelo menos 5 vezes na semana. 30 minutos. Porque é muito difícil. Mano, mas é difícil para todo mundo. Liga um som, vai dançar na tua casa. Não é sobre estética, ficar gostosa pro verão. Ai, nossa, projeto verão. Não tem nada mais tedioso do que isso. É sobre viver. E entender que a vida ela é uma somatória de circunstâncias. São dias bons, dias ruins e dias do meio. Nos dias do meio, você se prepara para os dias ruins, porque eles virão na vida de todo mundo. Até a pessoa mais certinha da face da humanidade, ela vai ter dia ruim. E vai construir mais dias bons. Ao ponto que ao decorrer da vida, você começa a acumular mais dias bons do que dias ruins. Isso é para todo mundo. Isso não é algo exclusivo da Dani. É algo exclusivo do mundo, do universo, da forma com que a gente foi feito. O nosso cérebro, ele tem conexões que precisam ser respeitadas. Nosso corpo tem conexões que precisam ser respeitadas. É como se você comprasse um iPhone 17 e usasse como se fosse um iPhone 1. Ele vai ser bom? Não vai ser bom. Vai ser funcional? Não vai ser funcional. E a gente precisa querer ser funcional, a gente precisa querer estar na vida, a gente precisa querer viver a vida. Só que estar presente na vida, gente, é dentro dessa somatória, onde vai ter dias bons, dias ruins e dias no meio. Não vai dar para estar sempre em dias bons. E se você chegou num modus operandi querendo negar os dias ruins, porque é muito injusto, pobrezinha de mim, porque eu não queria isso, lá. Então, beleza. Só que, mana, é só mais um dos dias ruins. Você tá construindo dias bons? Você tá construindo dias bons? Se você não construir dias bons, sinto te informar, eles nunca chegarão na sua vida. E aí, no momento em que você tiver o seu despertar, a vida ela passou e você não construiu nada. Construção dói muito, é dolorido. O processo do autoconhecimento, ele não é glamuroso. É você se olhar no espelho e talvez não conseguir ver você do jeito que você gostaria que fosse. E aí você vai ter que se aceitar da forma que você é. E tá tudo bem. Talvez você vai observar que a sua família não é essa família glamurosa. Talvez a sua mãe seja uma pessoa meio pancada e você tá ali muito caminhando para ser igual a ela. E aí você tem que fazer o que diferente. Isso dá muito trabalho. Principalmente quando a gente tá velho. Principalmente quando a gente tá velho. Ter que fazer o trabalho inverso é muito difícil. Nunca falo para ninguém que é fácil, porque não é fácil.
É extremamente difícil. Mas se fosse muito fácil, assim, eu acho que é uma questão de recompensa até, tá? Mas, para além, é importante que seja dito o seguinte: o básico precisa ser feito. O básico precisa ser feito. Se a gente quer realmente conscientizar contra o suicídio, as pessoas chegarem ao desespero de quererem atentar contra a própria vida porque elas estão sofrendo muito, a gente precisa entender que o básico precisa ser feito. A gente precisa comer bem, a gente precisa se exercitar, fazer cardio, procurar ações que movimentem o seu corpo de forma prazerosa também, tá? Eu, por exemplo, não faço academia, não gosto de musculação, eu acho extremamente tedioso. Eu até tenho os pezinhos aqui, porque eu entendo que é importante para a saúde, pegar peso, pá. Então eu faço calistenia, hoje eu tenho pesos que eu faço ali e entendo saúde. Mas se depender de mim, para ir lá pra academia, ficar gostosona, esquece, mano, não vou ficar nem fudendo. Agora, o que depende de mim? Pegar peso para fortalecer a minha musculatura, porque isso é muito importante para minha longevidade. Show de bola, a gente até coloca um som ali mais maneiro e tenta brincar no momento que tá fazendo, tá? Então pensem, não é sobre estética. Não é sobre estética. Porém, começa a comer bem, se exercitar, o teu corpo vai agradecer. Ah, vai agradecer. Ele vai falar, olha que maravilhoso. Ela tá comendo o suficiente, ela não tá ali em hipercaloria para poder ficar cheio de gordura abdominal, tendo problema de cardíaco, não conseguindo respirar, a pessoa não consegue subir uma escada. Aí você acha que a cabeça dessa pessoa vai ser boa? Não vai. Por que ela não vai ser boa? Porque tá disfuncional. Eu, quando atentei contra a minha vida, estava disfuncional. Eu estava disfuncional por várias circunstâncias. Então, eu vou deixar a live salva, depois você assiste, vai pro começo. Eu listei coisas físicas que eu não fazia e que coisas físicas que atrapalharam a minha cabeça. Não era só psicológico. Não era só psicológico. Não era. Então, se a gente quer prevenir, a gente precisa falar mais sobre o básico que precisa ser feito. E ele precisa ser feito com todo o amor do mundo, porque faz parte. Comer bem é você praticar o seu autocuidado. Eu fui levar minha filha no médico essa semana, e a minha filha, ela é magra, sempre foi. Magra, assim, ela é um pouquinho abaixo do peso normal do cartão de vacinação, saca? Ela também não é muito alta, então não dá pra ser... Não dá, né? Ela é mais baixa, ela é mais magrinha. E também não é a melhor criança para comer. Já tive muitos problemas de seletividade alimentar com ela. E que a gente está conseguindo fazer aí uma consciência. Eu acredito que daqui a um tempo vai entrar na mesma dança do meu filho mais velho, que come tudo, né? A gente não tem hábito de açúcar. Eu não como açúcar nenhum. Eu não os proíbo em pontos específicos. A gente vai para uma festa, come o açúcar, não traz bolo para casa. Esse hábito eu não criei neles. Mas se, por exemplo, eu fui num evento, né? Aí vem doces que as meninas dão e eles comem e comem regular, assim, de hoje você vai na hora do almoço, enfim, controlado, né? Não é aquela coisa horrorosa, não. E aí o médico virou pra mim e falou assim: não, mas eu prefiro que ela seja um pouquinho abaixo, não tem problema, do que hoje eu vejo essas crianças de hoje em dia. Aí eu não entendi nada. Aí falou assim, porque as crianças de hoje em dia são tudo obesa. O médico da minha filha, pediatra, ele falou, mãe, é um absurdo. Todas as crianças que eu tenho atendido nos últimos tempos estão obesas, disfuncionais, porque os pais estão colocando essas crianças disfuncionais. Criança que come bombom todo santo dia. O médico falando pra mim, tá? Eu quietinha. Eu caladinha, quietinha. O médico da minha filha que falou isso pra mim.
Tipo, tem uma mãe lá que falou que todo dia dá um batom pra criança. Pra quê, caralho? Aí a pergunta é, qual a nossa responsabilidade quanto pais e mães? Se você tá ali já colocando o seu filho disfuncional, você acha que a cabeça dele vai funcionar? Pode ser que você esteja sentenciando o seu filho a ser mais uma pessoa dentro da estatística do Setembro Amarelo que atentou contra a sua própria vida, porque estava disfuncional, gente. Não é só sobre pensamentos, psicologia, ou não é só sobre mente, é sobre corpo também. Se as pessoas estão disfuncionais, a cabeça vai ficar disfuncional. Porque a vida, normalmente, ela já é complexa. Então, quero chamar a atenção aqui em não reinventa a roda. Não reinventa a roda. Coma bem, corta o açúcar. Coma bem, se exercite, é cardio. Cardio, pelo menos 5 dias na semana. Regule seu sono. Não sou eu que estou dizendo isso, é a neurociência, a qual eu finalizei a semana passada uma pós-graduação. Foi 1 ano de jornada estudando sobre neurociência. E a minha vida mudou muito, muito. Minha percepção de tipo, primeiro, estou no caminho certo. Segundo, fiz vários ajustes aqui na minha saúde, na minha alimentação, da forma de exercitar, na regulação do meu sono, que estão contribuindo muito para a minha produtividade. Então, assim, eu quero deixar o recado hoje de uma pessoa que esteve no lugar do desespero, de atentar contra a própria vida, de não querer estar nessa terra, e que Deus me deu uma segunda chance e eu agarrei com todas as forças e reescrevi a minha história completamente. E sou muito, 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 muito grata a Deus por isso. E sou muito, muito grata à minha eu do passado por ter aguentado tudo que ela aguentou. E que aguenta várias coisas que acontecem na minha vida. Quase toda semana é um babado diferente. Então, eu agradeço muito a minha eu do passado. E eu gostaria muito de que todas as pessoas começassem a ter essa consciência de autorresponsabilidade. Eu não falo para pessoas, para crianças, não falo para criança, eu só falo para mulheres velhas, para pessoas mais velhas, de 30 anos para cima, 35 anos para cima. Então não tem nenhuma criança, não tem nenhuma criança. Ah, mas comigo é diferente. Não é diferente com você. Não é. Eu lá no passado, eu não sou diferente. Eu não quero ser diferente. Eu quero ser normal e fui caçar minha normalidade e graças a Deus eu não me arrependo em 1 minuto. Ai, a Dani é muito disciplinada. A Dani é muito disciplinada. Mano, me traz um problema. O problema é porque eu sou muito disciplinada hoje em dia. Não, meu amor, é você que é disfuncional. No domingo passado eu ouvi de uma pessoa que nem deveria abrir a boca para falar nada para mim, mas ele adora querer de vez em quando falar. Mas como eu sou uma mulher diplomática e gosto muito da felicidade dos meus filhos, eu prezo muito por isso, eu escuto. Fazer o quê? O problema é que hoje eu escuto, mas eu falo. E aí o ser humano, vulgo indigno, virou pra mim e falou, você está se achando muito. Eu falei, claro que eu estou me achando muito. Se eu não me achar muito, alguém vai me fazer eu me perder. Eu não vou me perder de novo. Eu não vou, no caso ele. Não vou me perder de novo. E aí, não satisfeito, porque tem que ter ali calma aí, você vai, mas não vai muito, é sobre isso. Aí falou alguma coisa, não, mas mesmo assim, você se acha. Eu falei, não, meu amigo, eu só erro menos. Erre menos, também. Erre menos. Para de comer açúcar.
coma bem. Legumes, verduras. Se exercite, pratique exercício físico. Pelo menos 5 vezes na semana. Cardio, é correr, é pular corda, é dançar, é suar, é transpirar, fazer uns abdominal, uma calistenia. Nossa, hoje no YouTube tem vários vídeos que você consegue ali em 15 minutos suar mais do que tudo. 15 minutinhos, gente. 30 minutinhos, passa assim, vai caminhar e correr no teu bairro. E durma bem, na hora certa, de 9 às 5 da manhã. De 9 às 5 da manhã, ponto. Quando der 7h30 da noite, começa a desligar as luzes, tira o brilho do celular, desliga a televisão. Ah, mas eu quero assistir série. Gente, não dá pra ter tudo na vida. Escolha. A vida ela já é difícil, mas aprenda a escolher o seu difícil. Porque ela vai continuar sendo difícil. Gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. E aí é aquela história, é a jornada do herói. Eu adoro a jornada do herói. Os filmes mais bacanas são aqueles que o principal lá vai se fode e ganha. Então a gente gosta desse tipo de história. A sua é a mesma coisa, a minha também. Todo mundo tem uma pauta fodida na vida. Uns se fodem mais, outros nem tanto. Outros adiam a fudelância e se fode quando fica velho e não aguenta mais resolver os BO que vêm da vida. É isso. Papo reto. Cuidado com a internet. Porque a internet, a vida das pessoas na internet é mentirosa. Você acha que eu consigo? Eu não dou conta. Eu, Daniele, não dou conta de contar todos os meus BOs aqui. E tem BO que eu não tô a fim de contar. Por quê? Porque eu não quero me justificar. Porque eu não quero, sabe... cara, eu tive um BOzão do ano passado pra cá, um BOzão, que hoje eu não quero ficar revisitando e contando e remoendo isso, não quero, eu quero seguir daqui pra frente. Então não é tudo que a gente vai mostrar aqui na internet, não é. Por quê? Porque não faz sentido também, não faz sentido. Então pra encerrar aqui essa live, Setembro Amarelo, qual é a nossa responsabilidade? Nós que temos filhos, que somos mães, qual é a nossa responsabilidade na saúde mental e física dos nossos filhos? Será que eu estou educando, criando a nova geração que vai ainda mais querer atentar contra a própria vida porque é disfuncional? É isso, gente. É disfuncional. E se a pessoa está disfuncional, ela nunca, jamais vai conseguir construir patrimônio na vida dela. Ela não vai conseguir ter dinheiro. Porque ela não vai, porque ela está disfuncional. E o dinheiro, ele é a ponta da demonstração da disfuncionalidade da pessoa. Até para quem tem muito dinheiro. Porque vira um poço de insatisfação. Tudo está interligado, a gente não consegue separar coisas. Ah, a minha eu do trabalho, a minha eu da família, a minha... Não, é tudo você. Então, você que tem que querer se salvar. E fazer o básico, muito bem feito. Muito bem feito. Ó, melhorar a alimentação, fazer exercício físico, regulação de sono e preencher a planilha de Excel. Ter clareza de quanto de dinheiro você precisa. Mas se não consegue, não entender que o tempo, o dia, tem 24 horas e que não, você não vai conseguir fazer tudo na vida. Vender uma parada errada pra gente. Ah, a gente pode ter tudo. Não, a gente não pode ter tudo. E tá tudo bem. Você vai ter que escolher. E o processo decisório, ele é muito difícil. Então vamos fazer boas escolhas. Vamos sair aqui desse setembro amarelo do ano de 2025, pensando qual a minha responsabilidade. Ouvir mais as pessoas, mas também, gente, a gente criar essa consciência de que se eu não cuido do meu corpo, sabe? Se eu não cuido, a minha cabeça ela não vai conseguir acompanhar. Se eu não crio hábitos
de pessoas saudáveis, que tem que ser vida normal, sabe? É vida, é vida. E aí, o que eu vejo hoje muito, muito estranho até, é... as pessoas estão criticando, eu vou me colocar nesse lugar. Eu sou uma pessoa muito com hábitos muito saudáveis, ponto. Porque pra mim isso é vida. A minha vida é assim, eu não como açúcar e tá tudo bem, eu não tenho vontade de comer doce, não tenho vontade. É isso. Não é uma coisa que, ai, nossa, me deu água, não dá, sabe? É minha vida. Eu não bebo álcool, eu não tomo refrigerante, eu tomo água e às vezes eu tomo suco sem açúcar. Então é minha vida. Por quê? Porque eu quero ser produtiva, eu quero ser funcional, eu quero que a minha cabeça funcione muito bem, eu quero ser uma mulher inteligente, de verdade, e eu quero poder viver cada minuto da minha vida. Se você me perguntar assim, Dani, esse ano passou rápido pra você? Ele não tá passando rápido pra mim, gente. Ele está passando no tempo certo. Por que ele tá passando no tempo certo? Porque eu vivo todos os dias. Seja um dia fudido, seja um dia do meio, seja um dia bom. Então, pra mim, Daniele, eu estou em 30 de setembro de 2025. A meio-dia e 16. Eu não sou a pessoa que, nossa, o ano passou tão rápido. Passou o tanto que tinha que passar. E vai passar o tanto que tem que passar. Por quê? Porque eu estou presente na minha vida. Agora, eu não sou o problema. Se a pessoa tem a sensação de que o ano passou e ela não conseguiu fazer nada, mano, é sobre você, não é sobre mim. Eu tô fazendo o que precisa ser feito. Eu estou tentando errar menos. Erre menos. Mas não coloca o coleguinha que faz aquilo que tem que ser feito como se fosse a pessoa errada da história. Ela não é. Tá fazendo o que tem que ser feito. E fim. Se você come açúcar e tá aí com oscilação de humor, saiba, meu amor, que faz parte do jogo. Isso é um problema, Dani? Só não tenta reinventar a roda. Eu falei isso com uma pessoa até muito querida, que começou a ficar doidona na cabeça, porque tá tomando remédio querendo emagrecer. Aí eu falei, mana, tá errado isso. Você acha que você não vai ter consequência nenhuma tentando antecipar as coisas? Aí você acha justo eu que como bem, sei o que é déficit calórico, sei o que é estar em hipercaloria, faço meu exercício físico, faço a minha meditação. Obviamente eu vou ficar magra, sim, porque estou na quantidade de caloria suficiente para manter meu corpo. Vou funcionar muito melhor, com certeza, funciono melhor do que esse ser humano que tá ali tentando tomar uma injeção para emagrecer, porque ela tá pensando só na gordura corporal, naquilo que ela tá vendo no espelho. A cabeça vai ficar fodida. Por quê? Porque a gente sempre vai pagar uma conta. Porque não é justo essa pessoa que vai lá, enfia uma droga dentro do corpo, emagrece, ok, ela emagreceu, só que ela vai ficar com a cabeça cagada. Porque é o preço que se paga. Está disposta a pagar esse preço? Aí é um problema seu. E tá tudo bem, tá? É um problema de cada um, aonde a gente precisa ter consciência. É só isso. E nada mais. Consciência das nossas ações, consciência das nossas escolhas, aguentar a perereca das consequências que vão vir. Ah, eu não quero essa consequência. Então, então erre menos. Volta pro básico. Volta pro básico. Come bem, se exercita, regula seu sono. Dorme 9, acorda às 5. Volta pro basicão da ciência, que é sucesso. Volta pro basicão da ciência. E Deus e a ciência, ó, andam garradinho. Não vem com essa história de papo furado que você é mais especial porque colocou o nome de Jesus ali. Ai, servo do Deus Altíssimo. Ah, entreguei a minha vida pra Jesus. E não tem ação, mano? Que cacete é esse? Jesus tá olhando lá do céu falando, não tem nada a ver com isso não. Viva primeiro. Fale depois. Aqui rola muito babado.
Muito, vocês não têm noção. Mas eu sei que isso amolece o coração das pessoas. Vamos olhar as ações, gente, porque só ações concretas que geram consequências de fato reais. Então, falar, até papagaio fala, sabe? Falar de Deus tem que ser para além. Você tem que viver primeiro. Depois, aí falar é só uma consequência natural daquilo que você vive. Quem gasta muito tempo falando sobre coisas assim, muito. Ai, é porque não tá tendo tempo para viver. Deveria primeiro viver e as pessoas vão ver que você é diferenciado. É isso. Simples assim, tá? Então, vamos construir aí. É isso, gente, uma construção. Eu tô sempre aqui. Esperando, talvez, não sei, que a minha história de vida contribua para a evolução de alguém, assim como lá no passado eu estava nesse lugar de disfuncional e me fudi muito. Eu entendi que isso não é legal e estou indo para uma jornada de continuar entendendo que quanto mais funcional eu estiver, quanto mais autoconsciência eu treinar, que é um treinamento, mais a minha vida vai ser tranquila, porque é isso que eu quero pra mim. Uma vida tranquila. E eu acho que basicamente todas as pessoas da face da Terra, ou pelo menos a grande parcela das pessoas, querem ter uma vida tranquila. Só isso, gente. E isso já deveria ser o suficiente para a pessoa se sentir muito rica, com muita gratidão no coração, porque ela sabe o que tá fazendo precisa ser feito. E ela vai se fuder um pouquinho e tá tudo bem, faz parte da vida. A gente não vive numa bolha, mas tá errando menos. E quando a gente erra menos, a gente sofre menos. É isso. Então fica com Deus e até a próxima live.